Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Ambientação do curso de pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social. Essa disciplina tem a finalidade de lhe mostrar os meios e as ferramentas pelas quais você irá realizar as suas atividades, estudar e poder fazer o curso. Nós queremos te apresentar então a unidade 1. O que vamos ver na unidade 1? Na unidade 1 veremos metodologias de EAD, tecnologias na educação e orientações para o estudo à distância. Estes são alguns temas que nós iremos estudar nessa disciplina. Nós temos o caderno da disciplina e neste caderno ou no módulo você já deve ter visto alguma desses materiais, deve ter feito algumas leituras. O que nós iremos lhe passar aqui é apenas outras orientações para que você possa complementar essa sua carga horária de estudos à distância. Então, nossa videoaula, nessa unidade 1, tem o objetivo de, vamos acompanhar, identificar características da educação à distância, exemplificar alguns tipos de metodologias de EAD e as tecnologias na educação e reconhecer a importância dos princípios fundamentais para estudar à distância. Estes são os nossos objetivos. Por quê? Porque nessa disciplina você vai utilizar o ambiente virtual de aprendizagem, vai utilizar as ferramentas desse ambiente virtual, vai ter contato com outras tecnologias e vai ter contato também ou conhecer um pouco sobre as metodologias de educação e de ensino à distância. Então, nós queremos começar pelo conceito. O que vem a ser educação à distância? O que é EAD? Vamos ver o que é educação à distância? Educação à distância, modalidade educacional na qual a mediação, observe essa palavra, didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Quando nós falamos aqui em mediação, nós queremos destacar que essa educação, ela se utiliza de meios que não são aqueles meios que nós chamamos de meios tradicionais. São meios utilizados com auxílio das tecnologias. Então, por isso nós temos o ambiente virtual de aprendizagem, por isso nós criamos grupos de aprendizagem, por isso nós temos as comunidades virtuais de aprendizagem e por isso nós abordamos também o uso dessas tecnologias na educação. Esse conceito é uma abordagem trazida na própria legislação brasileira que regulamenta o que é a educação à distância. Agora que você já tem noção desse conceito e sabe o que é a educação à distância, nós vamos ver então os temas que nós tratamos aqui. Tecnologias na educação. As tecnologias na educação, elas podem ser impressas, podem ser audíveis, podem ser televisionadas, podem ser pela web e podem ser também por dispositivos móveis. Esses exemplos de tecnologias na educação são formas, são caminhos que nos levam até uma modalidade de ensino
que nós utilizamos esses meios. Houve um período na educação brasileira, com a presença dessas tecnologias, que nós utilizávamos a carta para o ensino à distância, depois o rádio, a televisão e agora nós estamos na utilização da web. Pela utilização da web, você tem aqueles aplicativos ou os dispositivos que são móveis e aqueles que não são. Você já deve utilizar, ou se não utiliza, mas poderá utilizar grupos por meio de WhatsApp, que estão em dispositivos móveis, são aplicativos para celular. Esses meios tecnológicos proporcionam a você e aos seus colegas uma educação e um ensino que ele é mais dinâmico, né? E você tem mais mobilidade para realizar os seus estudos. Então você não precisa estar em um espaço físico dentro de uma sala de aula com 4 paredes para que você possa aprender. Você tem outras possibilidades. A educação à distância, ela te propicia essas modalidades ou esses estilos de aprendizagem que você já deve ter ouvido falar. Vamos continuar. Aqui nós temos um pouco sobre a Web 2.0, que é um tipo de web que proporciona a interação, né, ou interatividade. Essa interação e interatividade, ela torna os aplicativos mais úteis. Qualquer pessoa pode fazer essa utilização. Então aqui nós temos um blog, Café com Sociologia, e aqui nós temos uma página do Facebook que nós podemos utilizar. A Web 2.0, ela trouxe para o usuário a possibilidade de criação de conteúdo. Então você não precisa saber linguagem de programação, nem entender muito de computador para utilizar esses meios. Você pode fazê-lo de uma forma muito simples e autodidata. Você pode criar uma página no Facebook, você pode criar o seu blog e com isso fazer a sua publicação e a sua criação de conteúdo. Então são essas as possibilidades que a Web 2.0 trouxeram para aqueles usuários que não são experts em informática. Vamos acompanhar aqui. Aqui nós colocamos um HQ. O HQ é um aplicativo de história em quadrinhos, então aqui nós temos um diálogo. Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Olá, hoje vamos aprender filosofia. E um diálogo. Antes da Web 2.0 havia esta forma de aprender. Então observe que aqui na figura nós temos aquele padrão de cadeiras enfileiradas e o professor como sendo o único portador de conhecimento. E hoje, como aprendemos? Então nós temos esses meios, né, que proporcionam a aprendizagem. E vocês podem verificar aqui televisão, carta, rádio, Facebook, outras mídias e alguns princípios que nós vamos ver na educação à distância. Como é que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos por meio de várias outras tecnologias. Então antes nós tínhamos um ensino que era mais tradicional, esse tipo de aprendizagem ainda existe hoje. E esse tipo de aprendizagem não é mais nem menos do que a educação à distância. Ele simplesmente é um método tradicional. Se aprende por esse método, se aprende. Mas também se aprende por outras formas. E é isso que a educação à distância, ela possibilita a você. Então você pode aprender por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, por conteúdos que você baixa no seu celular ou no tablet. Você pode aprender com um material impresso que você leva para o seu trabalho, para a sua casa, para um outro ambiente.
a educação à distância, ela vai te dar outras formas para que você tenha a mesma condição de aprender daqueles que aprendem em uma sala de aula. Então, nós temos alguns princípios que a educação à distância ela vai te propiciar e te requerer de construção. Um desses princípios é a autonomia, cooperação e interação. Essas outras formas de ensinar e aprender requerem esses princípios: o princípio da autonomia, o princípio da cooperação e o princípio da interação. Quando nós falamos em autonomia, nós nos referimos a um sujeito que ele se dispõe a fazer, que ele se dispõe a colaborar, que ele se dispõe a cooperar. Então, isso é ser autônomo. Quando nós falamos de cooperação, é aquele indivíduo que ele vai colaborar, cooperar construtivamente com os seus pares. E quando nós falamos de interação, é aquele que se relaciona com os seus pares ou com aqueles que estão à sua volta. Então, são princípios que nós temos que construir ou vamos aprimorar ao longo dessa educação que nós chamamos de educação à distância. Por quê? Porque antes, se nós tínhamos o professor como o único patamar de conhecimento, hoje todos são portadores e todos têm a mesma condição de ensinar e de aprender. É por isso que hoje se fala em uma sala de aula ou em uma educação invertida. Para Paulo Freire, os sujeitos ou os educandos não são uma tábua rasa, né? Então, eles sempre têm algo a ensinar, assim como também tem algo a aprender. Então, nós estamos sempre nesse processo de aprendizagem e de conhecimento. Vamos lá. Esses princípios, autonomia, cooperação e interação, proporcionam metodologias colaborativas e participativas, atitudes independentes e compartilhadas e promovem a inclusão social e a diversidade. Como vocês já devem ter visto, o nosso curso fala de diversidade e inclusão social. Esses princípios são princípios basilares para que nós possamos, então, trazer a inclusão social e trabalhar também com a diversidade. Aqui nós temos, então, para a nossa meditação, uma questão que você vai exercitar. Vamos olhar aqui na tela e vamos pensar um pouco. A Web 2.0 possibilitou, no campo da educação, você tem 4 alternativas. Aqui, letra A, estudantes mais passivos, escolas mais estáticas, outras formas de ensinar e aprender, ou ampliação do uso do livro didático. Olhando para essas questões, o que você acha? Qual vai ser a resposta? Se você respondeu a letra C, você acertou. A Web 2.0 proporciona justamente isso, outras formas de ensinar e aprender. Essa foi o nosso exercitando e aí nós deixamos para você uma dica de leitura se você quiser aprimorar ou aprofundar mais os seus conhecimentos na educação à distância, nos estilos de aprendizagem ou nas aprendizagens múltiplas. Até a próxima unidade.